O grande paradoxo. Agora há pouco eu ouvi o Renan Maurício falando isso lá nos fundos, referindo-se ao episódio da entrada de Jesus em Jerusalém. Grande paradoxo. Grande contraste. O mesmo grupo que colocava suas roupas na rua, suas capas, folhas de palmeiras, para que Jesus passasse honrando o Senhor Jesus, dias depois dizia: crucifica-o, crucifica-o. Solte Barrabás e crucifica Jesus. Imagine que esse paradoxo ainda acontece hoje. Quantos de nós muitas vezes reunimos aqui num domingo à noite, num culto, cantamos, louvamos a Deus ou tentamos fazê-lo, fazemos uma reunião para o Senhor e amanhã, no trabalho, lá na escola, na viagem, nos negócios, não conhecemos Jesus. Verdade. Solte Barrabás, crucifica Jesus. Quantos não são o mesmo que são aqui esta noite, amanhã lá no trabalho? Crucifica-o. Parabéns aos formandos. Eu faço isso com muita alegria, vê-los aqui terminando etapas. Primeira etapa, alguns deles, outros já uma etapa um pouco mais avançada, mas há algo a mais para conquistar. Nós fizemos isto há anos aqui, já se faz essa igreja, e muitas daquelas pessoas que participaram aqui dos cultos de formandos, terminando o primeiro grau, hoje são advogados, são médicos, são pastores, como o Reverendo José Maurício, por exemplo, participou de culto aqui de formando, e tantos outros, tantos outros. É assim que Deus espera de vocês, e a igreja também. Há um plano, é um começo, e as coisas não são fáceis. Eu sei que muitos daqueles que participaram aqui tinham outros planos para a vida, e não chegaram lá, desistiram. A carreira é difícil. Mas a vitória sempre em Cristo Jesus. Conquiste os seus ideais, realize os seus sonhos, mas sempre na dependência de Deus. Parabéns a vocês. Cristo entrou no nosso coração para nos transformar. Hoje nós vamos trazer uma mensagem sobre a necessidade da santificação na vida do crente, para que ele possa receber a bênção de Deus. Sem santificação, sem bênção de Deus. E o texto é capítulo 3 de Josué, a passagem do Jordão. Deus prometeu ao seu povo eleito uma terra que manava leite e mel. E essa promessa de uma terra que manava leite e mel ficou acalentada no coração e na mente do seu povo. E eu creio que desejavam alcançá-la. E muitas vezes esse povo empreendeu chegar lá, mas ficaram pelo caminho. Nessas tentativas chegaram ao Egito. Jacó foi para lá a convite de seu filho José, que passou todas as suas peripécias para chegar até o Egito, e tornou-se vice-governador do Egito. Levou para lá o seu pai, seus irmãos, sua família, 70 pessoas. E aí ficaram 430 anos. Viagem interrompida para Canaã. Mas lá no Egito, Deus levantou Moisés, o maior legislador depois de Cristo.
e preparou-o por 80 anos, para que fosse usado por 40 anos. A história de Moisés, todos conhecemos, nasceu na época em que Herodes mandava matar, Faraó mandava matar as crianças, os meninos, e Moisés foi preservado pela misericórdia de Deus. Parece algo muito estranho e interessante, que Deus faz. Faraó mandou matar os meninos para que ninguém substituísse no trono. E ele criou exatamente o homem que ia substituir no trono mais tarde. Moisés foi criado como príncipe no palácio. Seria o sucessor de Faraó. E a Bíblia diz que Deus trabalhou na vida de Moisés por 40 anos. Por 80 anos. Por 40 anos ele foi príncipe. Recebeu todas as orientações do palácio. E a Bíblia diz que Moisés conhecia, foi criado e educado em todas as ciências do Egito. E um dia descobriu que não era egípcio, ele era hebreu. E o seu povo hebreu, aquele povo que construía as casas, o seu povo, aquele povo que sofria como escravo. E a Bíblia diz que ele resolveu no seu coração deixar toda a pompa de com o príncipe e tornar-se companheiro do seu povo hebreu. E ele saiu logo disposto a libertar esse povo, matando um egípcio. E enterrou na areia. No dia seguinte quis entrar na causa de outro. Ele queria libertar o seu povo matando os egípcios. E Deus disse, não é assim. Mandou ele para o campo, foi ser pastor de ovelhas, 40 anos. Por 40 anos na escola de Deus. E ele voltou como o homem mais manso do mundo. Aí Deus chamou para a tarefa de completar a chegada desse povo na terra prometida. E o texto de hoje faz exatamente isso. Capítulo 3 de Josué, a passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partiram de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo, quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e a arca. Não vos achegueis a ela, para que o conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou o sacerdote, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão diante de vós.
Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos seus pés, as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes e a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arábia, que é o mar salgado, foram todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto através do Jordão. Nosso Pai bendito, nós lemos a Tua palavra, Senhor Deus, fatos maravilhosos da Tua palavra para nosso coração. Queremos pedir que Tu nos ajude, Senhor, para que essa palavra seja transmitida com a verdade, que a Tua palavra seja a verdade em nossa boca e que possa atingir aos ouvidos de todos presentes e, ao mesmo tempo, o Senhor coloque nos seus corações. Fala através de nós. Queremos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos fala exatamente que o povo de Israel estava no limite da terra prometida. No limiar da terra prometida. As agruras, os sofrimentos do deserto de 40 anos, e muito antes disto, de 40 anos no deserto, na peregrinação, estava terminando. A promessa de uma terra que mana leite e mel estava se cumprindo. Mas havia um último obstáculo a ser transposto. Havia um único obstáculo a ser transposto: a travessia do Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. O texto diz o seguinte: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levantou o sacerdote a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. O Rio Jordão, quando estava com as águas normais, era uma distância mais ou menos 200 metros de largura. Mas no verão, quando os gelos do Monte Hermon derretiam, atingia até a distância de 21 quilômetros de distância, as águas do Jordão. E o texto diz: porque a Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arábia, que é o mar salgado, foram de toda cortada. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme no meio do Jordão,
e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Mas havia uma condição para isso acontecer. Havia algo a ser observado por ordem de Deus, para que Deus fizesse essa bênção, para que o povo visse as maravilhas de Deus, para que as águas do Jordão se abrissem e o povo passasse, tomasse posse da terra. A Bíblia diz: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos. Está subentendido hoje, para que amanhã o Senhor faça maravilha no meio de vós. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos ser abençoados por Deus. Muitas vezes queremos ver bênção na vida nossa, maravilhas das mãos de Deus, amanhã, sem nos santificarmos hoje. Há muitas pessoas que estão dependendo e precisando de uma maravilha da mão de Deus, de uma bênção especial na mão de Deus, com a sua vida em pecado. Não vai receber a bênção de Deus. Santificai-vos hoje e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Salomão diz em Provérbios capítulo 28, 13: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Antes de pagar o preço das maravilhas de Deus, é impossível recebê-la. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Meus irmãos, nós queremos tirar deste verso algumas lições importantes para a nossa vida. Nós que vivemos também figuradamente no deserto da vida, sofrendo todas as agruras que o mundo nos oferece. Temos visto nos dias de hoje coisas absurdas acontecendo na sociedade, no mundo em que vivemos. A terra convulsiona diante do seu pecado. Nós vemos coisas acontecendo de maneira extraordinária e terrível dentro da igreja, coisas absurdas dentro da igreja. Nós vemos coisas acontecendo na família, coisas absurdas e nunca se espera, coisas demoníacas acontecendo dentro das famílias crentes. Vivemos num deserto, nas agruras do sofrimento do mundo que Satanás nos oferece. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sobre o tema santificação, condição para receber bênção de Deus, nós queremos trazer aqui rapidamente algumas lições desse versículo. E a primeira lição: a santificação é uma ordem expressa de Deus para os seus filhos. Santificação é uma ordem expressa de Deus para mim, para você e para todos nós. Após Deus nos salvar, que é um ato da sua livre graça, para nos tornar seus filhos, Ele quer que nós nos santifiquemos. A ordem é clara: santificai-vos. Porque, meu amado irmão, sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Sem santificação não existe comunhão com Deus. Porque Deus é santo, porque Deus é luz, e só os puros de coração podem vê-lo. Isto é, somente
os puros de coração podem manter contato e ter conexão com Deus. Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus. Meus amados irmãos, Deus nos chama do pecado para a santidade. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. E aqueles que são de Deus apartam-se do pecado e deleitam-se na santidade. Davi, o rei Davi, viveu experiência como esta, e ele descreve no Salmo 51 o seguinte: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isto é, santifica a minha vida, porque eu quero agradar e servir somente ao Senhor. O povo de Deus deve ser um povo separado. O povo de Deus somos nós. Temos que ser um povo santo, chamado para a santidade. E próprio Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro, da sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, de propriedade exclusiva de Deus. O mesmo Deus que trabalhou em nossa redenção, trabalha em nós na santificação e nos provê os meios para isto. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Deus quer que nós aprendamos dele. Deus criou para nós um status de vida de santidade. Mas ele preparou os meios para isso. Os meios de graça estão aí. Leitura da Bíblia, a oração, a frequência à igreja, a participação na Santa Ceia, no sacramento da Santa Ceia. São alguns meios de graça que nós chamamos de degraus para nós subirmos à posição de Deus quer que nós estejamos de vida santa. A segunda lição desse versículo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A segunda lição é que a santificação é uma condição para recebermos maravilha de Deus. Versículo 10 diz: nisto conhecerão que o Deus vivo está no meio de vós, se vós vos santificardes, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os jebuseus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus. Sabe quem são esses? É o povo que habitava aquela terra, precisava ser expulso. Sabe quem são essas pessoas em nossas vidas? O pecado, os problemas da vida, as dificuldades, as vicissitudes. Nisto conhecerão, se vós vos santificardes, nisto vos conhecerão que Deus vive está no meio de vós, e de todo lançará fora todos os vossos problemas, todas as vossas lutas, as enfermidades, os problemas pessoais, os problemas de família, os problemas da igreja, são expulsos. E a condição? Santificai-vos hoje. E amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós somos os nossos próprios instrumentos.
Deus não procura grandes talentos na sua igreja. Deus não procura super crentes para realizar a sua obra, mas pessoas santificadas. Deus usa homens e mulheres que buscam a santidade, que repudiam o pecado, que repudiam o mundo e se comprometem só com Deus. Não tem compromisso, não está preso a nada mais, a não ser Deus. Lutero dizia: dê-me 10 homens que nada temam no seu pecado, que nada desejem senão Deus. Não importa se são leigos ou clérigos, somente com esses 10 homens abalarei os portões do inferno e estabelecerei na terra o reino de Deus. Homens santos. Homens santos. A nossa vitória sobre nossos inimigos não será nunca resultado de nossos esforços, mas da intervenção divina em nossas vidas. O Salmo 46, versículo 10, é um dos versículos que tem sido nosso modelo na minha família, no momento que estamos passando. Quando Deus disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre os povos. Eu queria ter uma versão diferente sem mudar. Fiquem quietos, que Deus aqui sou eu, quem vai te socorrer, quem vai curar suas enfermidades, quem vai resolver o seu problema pessoal da família. Fique quieto, eu que sou Deus, não você. Meus irmãos, as maravilhas divinas devem ser precedidas pelas nossas vidas de santidade. É a santidade que nos abre o caminho e as portas para as maravilhas de Deus. É a santidade que nos abre o caminho e as portas para uma vida feliz e abençoada. Santificai-vos, e amanhã farei maravilha no meio de vós. Se você não santificar a sua vida, não espere bênção para você amanhã. Não é isso que a Bíblia fala? Se queremos ver as maravilhas portentosas de Deus e grandes realizações em nós, através de nós, em nossa vida pessoal, na igreja, na família, na vida profissional, devemos então santificar a nossa vida. Porque lamentavelmente o pecado nos afasta de Deus, o pecado atrai sobre nós vergonha, opróbrio, desacerta a vida do homem, humilha o homem, nos empobrece. Mas a santificação é o caminho da comunhão com Deus e da honra e o bem-estar espiritual. Vida santa é vida e vida vitoriosa. O versículo 7 desse texto diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: hoje começareis a engrandecer-te. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus tem essa promessa para você, meu irmão. A mesma promessa para Josué. Hoje eu começarei a engrandecer a sua vida. Se você andar com o Senhor. A terceira lição desse texto: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós, é que a santidade é uma ordem, uma exigência para
todo o povo de Deus, sem exceção. A ordem divina era para todos, para os sacerdotes, para os levitas, para os homens, para as mulheres, para os jovens, para a criança. Todo o povo de Deus deve ser santo. O pastor deve ser santo. O presbítero deve ser santo. O diácono deve ser santo. O líder da igreja deve ser santo. O crente em geral deve ser santo. O mais graduado na igreja e o mais simples dos crentes, todos devem buscar ter vida santa como seu maior tesouro nesse mundo. Devemos desejar Deus mais do que as suas bênçãos. Devemos buscar a semelhança com Cristo mais do que o sucesso em qualquer área da vida. Devemos querer Deus mais do que as maravilhas de Deus. E à medida que nós cuidamos da causa de Deus, à medida que nós pagamos o preço da santificação, da santidade e a santificação, nós experimentaremos o resultado, que são as maravilhas de Deus, vida vitoriosa, pessoal, família abençoada, igreja abençoada e prosperidade. Sem santificação, nada disso acontece. E a quarta lição desse versículo: santificai-vos e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, é que a santificação é uma exigência para ser observada hoje. É uma exigência de Deus para nós que deve ser observada hoje, agora. Se para Deus fazer-nos maravilhas amanhã, a condição indispensável é nós nos santificarmos hoje. Se você está esperando uma bênção de Deus, você está orando por uma bênção de Deus na sua vida, seja a cura de uma enfermidade, seja um emprego, se você está desempregado, seja vitória em qualquer área da sua vida, santifique hoje. A santificação é para hoje e não apenas para a eternidade. Na eternidade nós seremos glorificados. Mas aqui na terra, em meio a todo o sofrimento que você passa, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor te livra de todas. Sofrimentos faz parte cotidiana da vida do crente. Se você não está passando por nenhum problema, não passou até hoje por nenhum problema, alguma coisa está errada na sua vida. O diabo não está se importando com você, porque já pertence a ele. Na eternidade seremos glorificados. Mas aqui começa o processo da santificação. Dias difíceis. Ou você está passando por um problema, ou está saindo de um problema, ou está para vir outro. É assim a vida. E às vezes nós estamos passando um momento tão difícil na vida, que aparentemente não há mais nada que pudesse acontecer conosco que nós íamos suportar. E Deus manda um balde de água assim no seu copo já cheio.
Porque só Deus sabe o quanto você é capaz de suportar com o filho dele. E tem irmãos nossos passando por essa situação tão difícil. Queria convidar o irmão nessa noite para nós juntos nos consagrarmos a Deus. É tempo de colocarmos tudo sobre o altar de Deus. É tempo e agora voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. É tempo de uma decisão urgente e importante em nossa vida, se não quisermos ser engolidos por esse mundo miserável em que vivemos. Temos que tomar urgente, decisão importante e urgente. Ou vivemos miseravelmente, dominados pelo pecado, sendo crentes medíocres, ou viver gloriosamente sob a bênção de Deus. E a escolha é de cada um de nós. Lembremos que a santificação é uma obra da livre graça de Deus, com a qual podemos colaborar através dos meios de graças. As maravilhas divinas não são feitas apenas em nós, mas sobretudo em nós. Somos instrumentos por meio dos quais essas bênçãos fluem para o mundo. Vós tendes o perfume de Cristo, contagiar. As maravilhas divinas não são feitas apenas por nós, mas para nós, sobre nós. Somos instrumentos por meio dos quais essas bênçãos vão fluir ao mundo, chegar a outras pessoas, porque vida santa contagia outras vidas. Somos abençoados para sermos abençoadores. Somos salvos para salvar outros. Somos cristãos para fazer diferença nesse mundo. Pela santificação, tornamos-nos imitador de Deus e canais das bênçãos de Deus para o mundo inteiro. Que o mundo veja o caráter de Cristo sendo formado em nós. O apóstolo Pedro diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus, e o que se requer de cada dispenseiro é que cada um seja fiel. A santificação é o processo pelo qual Deus desenvolve a nova vida do cristão, conduzindo-o gradualmente à perfeição. Como Paulo dizia, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O que viste em mim e que ouviste de mim, isso praticai. E uma doxologia que nós cantávamos tanto em nossos dicionários antigos, que não tem mais. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, meu ser, refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não meu querer, mas o teu, Senhor. Não meu querer, mas o teu, Senhor. Quero viver para o teu louvor, haja o que houver, que eu possa ouvir, este é o caminho, andai por ele.